Santo. Amém. Então, continuando a aula de introdução aos sacramentos no Borob. Então, aqueles que não tinham, foi enviado a cópia da apostila. Então, na página 327, 326, continuando aí, pensar sobre signo e símbolo. Isso é muito importante, é a base para entendermos a vida sacramental. Então, sem um bom conceito de símbolo verdadeiro, como vai nos dizer Santo Agostinho, nós não temos condição de entender sacramento. Repito aquilo que eu disse na última aula. Nós podemos cair, aqueles que fizeram Eucaristia, ou quem não fez, ou cai numa visão de Lanfranco, morde a Eucaristia sangra, uma visão muito materialista de sacramento, ou ter uma visão de Berengário, né? Que o símbolo é uma representação qualquer. Então, a distinção entre símbolo e sinal, como nós vamos ver, que aqui vai falar de signo e alegoria, é muito importante para que termos a visão correta de sacramento. Então, todo esse investimento em aprender isso é a base para não cairmos em erro no futuro, né? Então, os autores discutiam aí signo e símbolo, uma distinção fundamental. Então, quando o autor fala aqui de signo, ele quer falar verdadeiramente do que a gente chama de sinal, ou qualquer coisa nesse, qualquer coisa como sinônimo, né? Os autores discutiram e discutem as diferenças e semelhanças entre signo e símbolo, bem como entre este, alegoria e metáfora. Não é a intenção aqui de termos numerosas distinções, etc. Então, mas só ter a distinção clara. No próximo aí, Gedurand diz que a consciência tem duas maneiras para representar-se no mundo. Uma direta, na qual a própria coisa parece presente ao espírito, percepção sensível, então tocar uma pedra. Então, os nossos 5 sentidos, nós percebemos as coisas do nosso lado e simplesmente notamos a sua presença. Tá? A constatação através do sentido. Outra forma de percepção dessa representação mental é indireta, quando a coisa não está material e invisivelmente presente ao espírito. Lembrança da infância e representação da morte. Ora, os signos e os símbolos pertencem a esta segunda ordem de conhecimento. Durant estabelece, então, uma distinção entre signo, alegoria e símbolo. Signo é um meio arbitrariamente, escolhido, né? Ao livre-arbítrio da pessoa, a pessoa vai e escolhe na sua liberdade para indicar uma outra realidade representável com facilidade. Quando não são apenas uma forma de economizar explicações, eles transformam em sinais, por exemplo, o semáforo, a caveira, como símbolo da morte, por exemplo, que é colocada nos painéis de energia. Então aí a caveira simboliza a morte e ela quer dizer uma coisa única ali. Se você tocar aqui, você vai morrer por descarga elétrica. Então, isso que essa univocidade do sinal, do signo aí, que é importante que a gente tenha. Como o semáforo, a gente já falou esse exemplo várias vezes. A alegoria, o signo alegórico, é quando se remete a uma realidade diferente, representável, e, portanto, carente de uma tradução concreta, que representa uma parte da realidade significada, pela qual esta se torna acessível e compreensível. Por exemplo, a justiça representada por uma personagem como Salomão, ou a justiça representada pela balança. Quer dizer, é algo que o quê? Eu tomo algo da balança, por exemplo, que é
a equidade entre os pesos para falar o quê? A justiça tem que ter essa equidade. A justiça tem que buscar essa forma de ter equidade com relação a uma certa decisão que ela tem que tomar. Salomão é óbvio por causa da história lá da criança, dividir ao meio, etc, né? Então, a alegoria, ela remete a uma realidade diferentemente representável, mas não tem uma relação tão direta assim, né? A balança existe para pesar, mas não quer dizer que a balança exatamente representa tudo aquilo que a justiça significa. Então ela é uma parte só para representar aquilo que a justiça é. O símbolo é o que remete a uma realidade ou conteúdo que não é absolutamente representável, a não ser a partir do seu sentido. O símbolo envia a um significado invisível e indizível, que a gente aqui está trabalhando o símbolo na perspectiva humana antropológica. Mas quando a gente falava de significado invisível e indizível, é um mistério, né? É o famoso inefável que São Paulo trabalha em Romanos 8, que deve encarnar concretamente uma adequação que o supere, seja pelo jogo das redundâncias místicas, rituais ou iconográficas, né? Então remete a algo que é a característica maior do mistério, que é a boca fechada, quer dizer, é o inefável, é aquilo que não pode ser exprimível por palavras, né? Então, o símbolo remete a uma realidade infinitamente maior. Então, se nós separamos a escada aqui entre signo, alegoria e símbolo, a gente vai vendo que cada vez mais deixa de ser algo extremamente concreto, ou extremamente evidente, ou extremamente algo, isso corresponde àquilo. Então, o signo é realmente assim, a alegoria já tem algo que remete a algo maior, mas não tanto, aí o símbolo vai ao máximo com relação a isso. Então, vamos aí na tabelinha, que é muito interessante essa tabelinha. Significante, né? O significante é aquilo que remete, né? Então, aquilo que a gente chama de simbolizante, que a gente falou várias vezes. No signo, é arbitrário. Por exemplo, e pode ser arbitrário e adequado. Mas por que o vermelho tem que ser pare? Né? Então é algo totalmente arbitrário. Né? Por que o verde tem que ser? Porque não pode ser outra cor. Então é claro que é por causa da distinção entre o verde e o vermelho, etc. O vermelho pode significar sangue, vai saber qual é o arbítrio que tem aí. Mas não tem uma relação direta. Não tem uma relação direta. Se o vermelho a gente pode pensar assim, mas por que o verde tem que ser passado? Então não tem uma ligação, é totalmente arbitrário. Né? Na alegoria, não é arbitrário, uma ilustração convencional do significado. Pode ser parte do significado parcialmente adequado. Então, como a balança. Então, não é totalmente arbitrário. Então, não tem algo que é totalmente arbitrário. Mas tem algo naquilo que representa no significante que tem alguma coisa a ver com aquilo que é representado. Que no caso, a balança é a justiça, por exemplo. Tá? O símbolo não é arbitrário, não é convencional, sempre acompanhado de significação suficiente, mas inadequado, porque o que o símbolo representa é bem maior do que o significado. É infinitamente maior. Né? Então, aquilo que a gente já falou outra vez, a rosa com relação a representar, quando vai dar rosa para a mãe, o amor que a rosa representa, a vida, a doação de vida, tudo aquilo que a gente já falou, é muito mais do que a flor em si. É muito mais do que a flor em si. Então, é isso que a gente caracteriza o símbolo, tá? Relação entre significante e significado. A equivalência é indicativa, tá? Então, é aquilo, representa aquilo. No caso da alegoria econômica, quer dizer, alguma coisa, tem alguma coisa com relação àquilo que é representado. E no caso do símbolo, a epifania.
aquilo que está acima, fania, aquilo que manifesta. Então, olha aí as flechinhas. Então, o símbolo, ele manifesta uma realidade misteriosa, uma realidade infinitamente maior, e ele traz essa realidade infinitamente maior para o plano da nossa existência material, tá? Material. Então, a equivalência, no caso, é indicativa do signo, tanto que pode ser totalmente arbitrário, né? No caso da alegoria, tem alguma coisa, tá? E no caso do símbolo, é uma epifania pura, né? Então, vamos de novo lá na bandeira, né? Então, a bandeira é algo que traz a realidade que ela simboliza. Ela traz a realidade. Um pano com algumas cores em si não quer dizer nada, mas quando remete a uma realidade antropológica, como no caso aí de um país ou de um time, traz uma realidade que é infinitamente maior e manifesta essa realidade, né? Manifesta essa realidade. Significado. O signo pode ser apreendido por outro procedimento pensado, dado antes do significante. Então, você convém, vamos lá resolver que vermelho quer dizer pare, convencionou, padronizou, vai ser isso e acabou. Isso é muito interessante nos sinais de trânsito quando vai falar da preferencial. O que triângulo tem a ver com preferencial, né? Então, haja arbitrariedade nesse ponto, né? Então, é uma arbitrariedade sem fim. Então, eu simplesmente decreto triângulo, aquele triângulo pintado na placa quer dizer que aquela via é preferencial para lá. Pronto, acabou, tá? Então, é totalmente arbitrário e é dado antes significante. Simplesmente eu decreto e pronto, acabou. A alegoria, dificilmente apreendido por meio direto, conceito complexo, ideia abstrata. Dado também antes do significante, só que na alegoria há algo, né? Como na balança há algo da justiça, mas também é convencional, porque como também a mulher que tem os olhos vendados como símbolo da justiça também, para dizer que a justiça é cega. Então, também tem algo, mas não reflete totalmente. No símbolo, nunca pode ser captado pelo pensamento direto. Nunca é dado fora do processo simbólico, né? A água que jorra da torneira é uma água como qualquer outra. A água que jorra sobre a cabeça da criança, ela tem um conteúdo que é formatado pela bênção, aponta uma epifania de um mistério que é infinitamente maior do que a água que derrama da torneira. Tá? Então, remete a esta realidade maior. Na próxima página, vai ficar mais claro essa dimensão entre signo e símbolo. Então, prestemos atenção nisso, porque essa tabela aqui é importante. Né? Número 1. Signo. Relaciona um significante e um significado, o qual marca a distância. Então, no símbolo relaciona os significantes, o que enfatiza sua referência a um significado ulterior. Então, vamos lá. Signo. Um significante remete a um significado. Tradução, o significante vermelho vai remeter a um significado único. Pare. Pare. Só isso. Então, e marca essa distância. Simplesmente é isso, pronto, acabou. Tá? No caso do símbolo, relaciona os significantes. Se o significante é a realidade que remete ao significado, no caso do símbolo, é uma realidade que remete a outra realidade, e não uma realidade que remete a uma ideia só, tá? Então, significado é uma ideia. Quer dizer, então, no caso do signo, remete um significante, quer dizer, uma ideia. Pare. No caso do signo, do símbolo, é um significante, que é uma realidade, tá? Que é a água jorrando na cabeça da criança, que remete a uma outra realidade muito maior, que é o mistério pascal em Cristo, toda aquela história, por exemplo, de Romanos 6. Tá? Então, signo, significante, remete a um significado, que é uma ideia.
Símbolo é uma realidade significante que remete a outro significante, que é o próprio mistério. Tá? Aqui, obviamente, nós estamos no campo da religião, mas o significante pode ser, no caso lá, a rosa, que remete a uma realidade infinitamente maior, que é o amor de mãe. Né? Então, aí, imagine se nós formos descrever esse significante chamado amor de mãe. Então, seria algo que demandaria livros e livros. O número 2. Remete a uma realidade de ordem diferente da sua. O que o vermelho tem a ver com pare? Que não vou falar. Então, é totalmente diferente. Então, o vermelho é uma cor qualquer e que remete a uma realidade, decretou-se, determinou-se arbitrariamente, como já foi falado, a essa realidade pare. Ficou completamente diferente da sua. Tá? No símbolo, introduz numa ordem da qual o próprio símbolo faz parte, isto é, um significado presente no próprio símbolo. Então, quando nós vamos falar de Eucaristia, e nós, para aqueles que já fizeram ou não fizeram, a realidade do pão. Então, o Lehem, o Artom, quer dizer, esse pão, ele é símbolo de toda uma realidade que a gente chama de comida. O que é a realidade da comida na vida da pessoa? É a própria manutenção da sua própria vida. Tá? Então, o ser humano, quando ele está limitado nessa dimensão da fome, ele pode realmente morrer. Então, o símbolo do pão vem trazer esse símbolo da manutenção da vida. O símbolo do pão como partilha da mesa. Então, não é só comida, não é um coxo que vai animal. Não. Ele tem uma realidade de vida, de partilha de vida. Ele é o símbolo, então, da convivência das pessoas. Isso já está presente na realidade que nós chamamos de pão. Tá? Quando entra na dimensão da Eucaristia, essas dimensões do pão não são jogadas fora. Então, ela já tem essa dimensão. Quando entra na Eucaristia, aquilo que é o ágape, aquilo que é a partilha, aquilo que é a manutenção de vida, vai chegar de vida terrena, vai chegar para a vida eterna. Do convivência aqui, tá? Então, do banquete dessa mesa de peregrinos, nós vamos chegar ao banquete da vida eterna. Então, remete a uma realidade que Jesus, pela Páscoa, trouxe isso. Agora, não é um sinal arbitrário. O pão, ele é escolhido pelo fundador, ele tem toda essa dimensão de água, de trigo esmagado, cozido, que de vários grãos, como vai dizer o pai da igreja, forma um pão e esse pão depois é partilhado. Então tem todo, se o grão de trigo não morrer. Né? Então tem toda uma dimensão simbólica ali já de vida que no contexto da religião já é elevado ao máximo. Tá? Então ele passa de uma ordem, já tem nele algo que remete àquilo que ele representa. Tá? Então tem algo do significante segundo, já está no significante primeiro. Tá? 3. Signo. Orienta para uma mensagem comunicada e ajuda o conhecimento. Designa. Então, usa a palavra-chave aqui, mensagem. Comunicada. Então, é algo que é uma ideia. Então, o signo, ele só tem uma finalidade. Dar o que aquela ideia quer significar. E pronto. Tá? Na medida que ele cumpriu isto, a missão do símbolo já foi realizada, tá? Perdão, do signo, tá? Do sinal. Então ele designa. Isso quer dizer isso. Pronto, acabou. No caso do símbolo, situa-se do lado do ato de comunicação. Leva ao reconhecimento e ao pacto entre o sujeito. Consigna, tá? O símbolo, ele é simbalém, ele é junto, consigna, ele, o com aqui é uma dos prefixos para falar o sim, né?
para falar também essa coisa da união, tá? Então, ele é um ato de comunhão, mas vamos ler essa comunhão aqui como comunhão, que é a mesma raiz do latim. Leva então a este pacto. Leva então pacto, a gente tem que lembrar de que palavra? Aliança. O símbolo sempre vai unir realidades. Sempre vai unir realidades, tá? Então vamos abrir agora um parênteses para falar do diabólico, né? Se nós formos pegar a realidade do diabólico, a realidade da missa negra, a realidade de cultos satânicos, a realidade de possessões diabólicas, seja lá o que for, nós vamos ver que aquilo que é usado é sempre para diabolizar, quer dizer, separar as realidades. É sempre feito para diminuir aquilo que é humano. É sempre feito para quebrar pactos, para quebrar a aliança entre Deus e o ser humano. Por isso, os instrumentais são sempre, primeiro, imitação das realidades sagradas, só que com conteúdos de excremento humano, com conteúdo de pecados, com conteúdo de usar o ser humano. Então, o diabólico, ele sempre vai trabalhar com aquilo que é o contrário do consignar, do unir realidades, da comunhão. Ele vai trabalhar sempre para diminuir o ser humano. Então, quando se vê uma pessoa que está sob a possessão diabólica, você vê que há uma diminuição daquilo que é humano. Então essa pessoa ela vai ter gestos animais, essa pessoa vai ter voz de poder, essa pessoa vai ter algo que diminui, como se jogar como uma serpente pelo chão. Então é sempre, não é o animal em si que é o ruim. O animal ele é indiferente nesse ponto. O que é interessante é a quebra daquilo que é humano. A quebra daquilo que é, por exemplo, o nosso corpo, aquilo que nos simboliza como imagem e semelhança de Deus que está no nosso exterior. Então, todo o processo é feito para quebrar aquilo que é humano. Então, às vezes, quando a pessoa tem o que é símbolo, o diabólico ajuda, pelo contrário daquilo que é símbolo, para a gente saber o que é consignar. Aquilo que é verdadeiramente unir, aquilo que é verdadeiramente comunhão. Tá? Certo? Então, se vai pegar a hóstia numa missa negra, se vai usar fezes, por quê? Para exatamente aquilo que é o contrário do alimento. Né? Aquilo que é o contrário do alimento. Então, Jesus vai falar que o alimento entra e segue seu curso natural. Quer dizer, você vai pegar aquilo que é o contrário para destruir aquilo que é o simbólico. Tá? Destruir aquilo que é o simbólico. Signo, número 4 aí. Assinala a deficiência, a negatividade do homem, que não pode usufruir imediatamente das coisas, e o seu ser é diferente do que aparece. Né? Então, é sempre uma parte, é sempre algo que é uma limitação, é sempre algo que é apenas uma ideia, apenas uma parte do ser humano. Né? Então, a caveira, o pará, etc., é sempre limitando, é sempre algo que é parte. Né? Parte. No caso do símbolo, supera aí no final a negatividade e permite a comunicação verdadeira, repito, como comunhão. Então, o símbolo, ele promove a comunhão verdadeira. Ele não pega uma parte da pessoa. E o símbolo sempre vai envolver a pessoa por inteiro, tá? Então, sempre vai ser algo que vai incorporar a pessoa. Número 5. A relação do signo é externa. Né? O signo é meio para um fim ou significado a que remete. Um significado. Por favor, frisem esse um. Tá? Então, esse um é importante. Por quê? Porque é isso que caracteriza verdadeiramente o sinal, o signo. É esse um. Uma coisa só. Um significado só. Tá? Uma parte só. Mantém uma relação interna, no caso do símbolo.
com ordem dos significantes. O símbolo é autotélico, ele tem o fim em si mesmo. E intransitivo, é fim em si mesmo, pois não remete a uma ideia exterior a si próprio, tá? Uma ideia exterior a si próprio, mas a algo que só é dado pelo símbolo. Em si, ele já fala. Em si, ele já fala. Tá? Nós falamos tudo aquilo que é do pão. Vamos dizer que a gente vai celebrar a Eucaristia, de repente se abre o cibó está lá tudo cheio de bicho, não o que já está consagrado. Vamos pensar antes de consagrar. Você não vai colocar aquilo para consagrar. Por quê? Além de toda aquela questão da matéria, papapá, que já falamos sobre isso, mas aquilo você já olha e você não vê mais o pão. Tá? Você vai ver os bichos que estão ali. Então descaracterizou a realidade que ele já estava nele. Qual é a realidade que já estava nele? Ser alimento, ser partilha, ser comunhão. Então, com essa realidade outra do apodrecimento, deixou de ser aquilo que o pão é. Então, isso é para falar o quê? Para comprovar isso aqui. No pão em si já está a realidade a qual ele remete. Tá? Signo é algo enunciado, como se fosse um produto que representa um modelo, mas um modelo que não depende do ato da representação. É um modelo qualquer, é uma realidade qualquer. Tá? Símbolo. O símbolo une a obra e o ato de produzi-la. Existe na medida em que é posto enquanto acontecimento. Então, o símbolo, ele une a obra feita, o ato de produzi-la, tudo que está ali. Isso aqui que acontece no pão, por exemplo. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. Então, o que une ali? A gente podia oferecer trigo, esmigalhar trigo, comer trigo. Isso daí os apóstolos fizeram isso. Eles estavam debulhando o trigo naquele dia do sábado e comendo os grãos, etc. Mas o símbolo do pão também incorpora a realidade constituída, a realidade que foi construída para ele chegar ali e a finalidade é qual. Então o processo todo está dentro do símbolo. O processo todo está dentro do símbolo. O que é bonito na rosa? Só a rosa em si, o botão em si, você não vai dar uma rosa murcha, que é o símbolo que está morrendo já. Mas aquele processo, quando a pessoa olha, ela tem já na cabeça todo o processo, desde a planta, mesmo inconscientemente. Mesmo a planta que surgiu, cresceu, e deu a flor. Então, aquela rosa é o fruto de um processo de vida. Então, na rosa, não precisa pensar, mas a pessoa intuitivamente já sabe. Está todo o processo da vida para chegar ali. E como nós já falamos, a sexualidade da planta, aquela história toda. 7. Signo. Tem alguma função que significa outra coisa. Então, remete a outra coisa, tá? Fora. Sinal, símbolo, perdão. Expressa o que é dado a partir do símbolo. Então, a partir do símbolo, você já intui o que aquele símbolo quer representar, tá? Por isso que, se o símbolo é verdadeiro e ele é bem realizado, se o símbolo está bem relacionado, se o símbolo está bem vivido, não precisa de muita explicação. Você vai dar a rosa para sua mãe. Você não precisa explicar, mãe, essa rosa significa. Já está isso na cabeça de quem dá e na cabeça de quem recebe. Então, o símbolo, quando é bem realizado, ele não precisa de muitas explicações. Equivalência, então, o conhecimento científico discursivo. Univocidade. Importante isso aqui. O símbolo é unívoco, uno, una voce, uma voz só, tá? Quer dizer o quê? É conhecimento científico discursivo. É uma coisa só. Isso é aquilo. Pare é vermelho. Caveira é morte. Marina fala de morte espiritual, né?
É morte simplesmente, porque você receber 3.000 volts, você morre. Você deixa dessa vida. Então é uma coisa só, tá? O símbolo é ambivalência. Reconhecimento, abertura ao mistério. Então é analogia. Troca de logos, troca de discurso, troca de significado e significante, troca de realidades. Então o símbolo ele equivale sempre a algo que é infinitamente maior e que não é um significado só. São significados racionais, mas são também significados intuitivos. É algo que é infinitamente maior, tá? Infinitamente maior, certo? Um pouco para baixo aí, então, agora saindo da tabela, na qual essa lógica do pensamento selvagem, na qual devem ser situados os mitos, os ritos, os símbolos que nascem, seja do mundo do elemento cósmico, seja dos sistemas sociais de intercâmbio, estruturas parentais, econômicas e religiosas. Então, o símbolo não é propriedade da religião. A religião não vive sem símbolo. Mas todo relacionamento humano, então, olha o relacionamento amoroso. Então vai pegar o símbolo do relacionamento amoroso dentro da complexidade da vida humana. Então tem muita coisa, né? É abraço, é beijo, é aperto de mão, é flor, é declaração de amor, tem uma infinidade, né? A linguagem de reconhecimento, símbolo e do conhecimento, signo. Olha, reconhecimento e conhecimento, tá? E a do mito e do discurso científico mesclam-se e se influenciam. Toda linguagem simbólica tem um polo cognitivo e uma linguagem sinal tem um fundo simbólico, né? Por Ricoeur, aí no meio do próximo, denomina o símbolo toda estrutura de sentido, na qual, através de um sentido direto, imediato, dado, literal, é indicado outro sentido, indireto, figurado, que só pode ser compreendido através do primeiro sentido. Então vamos voltar lá à realidade. Podemos voltar à realidade do pão, à realidade da água. A água já tem um sentido em si. Então já tem um sentido de matar a sede, já tem um sentido de banho, já tem um sentido de purificação, e já está dado na água em si, tá? Só que essa água que vive e que mata ser humano, ela remete a uma realidade infinitamente maior, tá? Infinitamente maior. Nós temos que lembrar que nós somos 70, 80% água e que nós ficamos 9 meses em meio ao líquido amniótico. Então, é algo que realmente influencia o ser humano, tá? O primeiro sentido, ou pode ser, ou primeira intencionalidade, viria a ser o signo, tá? Que é o que a gente chama de simbolizante, enquanto o sentido, o segundo sentido, ou segunda intencionalidade seria ver o símbolo verdadeiro, né? A interpretação hermenêutica seria o processo dirigido para o sentido pleno, através do sentido manifesto, imediato e literal. O símbolo não é, portanto, um conceito, nem tampouco um simples signo. Então, que isso seja frisado, reforçado, para que a gente não pense. Vamos pegar só, por exemplo, o sinal, o vermelho. O vermelho no semáforo, ele tem uma conotação única de pare. Quando entra dentro do campo litúrgico, que esse vermelho entra nos paramentos para representar, seja o Espírito Santo, que aí vem pelo fogo e etc., seja o sangue dos mártires, ou o sangue do próprio Jesus, como foi na sexta-feira da paixão, imediatamente esse vermelho deixou de ser um signo e passou a ser um símbolo, tá? Claro que é símbolo em si no sentido do vermelho, que remete a uma simbologia infinitamente maior, dentro de uma rede simbólica que é a liturgia, tá?
Ah, por isso ele não é o símbolo, ele não é um simples signo. Não quer dizer uma coisinha só, tá? Então, na Sexta-feira Santa, o padre ou bispo lá de vermelho, ele vai remeter ao mistério da doação infinita de Cristo na cruz. Então, é algo muito grande, né? É uma estrutura de sentido. Guardemos essa palavra também, tá? Porque não é um sentido só, é uma grande estrutura que também se brinca com outras estruturas também, né? Uma imagem que ressalta a partir de si outra coisa mais plena, uma imagem que leva a pensar, suscitando e animando o pensamento na direção da plenitude de sentido. O signo é como elo para o símbolo, estando unido a ele, mas se distingue do símbolo pelo fato de que, enquanto é plenitude, ele é vacuidade, ele está vazio. E se o símbolo não é arbitrário, o signo é. Arbitrário, então, você não escolhe símbolo, né? O símbolo nos é dado pela própria estrutura humana. Então, olha o que está acontecendo com a pandemia. O impacto que é ver, como em Manaus, um caixão em cima do outro, o que a pessoa vê? Aquilo que é o símbolo da pessoa que aquela pessoa amava, que é o corpo dela, ser tratado daquela maneira, vai contra todo o amor que aquela pessoa tinha por aquele ente querido que faleceu. Então, por isso vem os protestos, etc. Né? Por quê? Não dá para ver, né? Não é nada aquilo lá. Não. Ele representa tudo aquilo que a pessoa era. Né? No próximo aí, isso Balmer aí citando, deixa eu ver, que os símbolos podem participar e participam com frequência das diversas categorias de signo, sinal, ícone, índice, etc. E estes fazem parte do processo simbólico. Símbolo é um signo, homem, coisa, ação, que além do significado imediato compreensível, indica e possibilita uma ou vários sentidos ocultos. Para mim é vários, sempre é vários. Ao mesmo tempo que manifesta a sua contradição e oferece a sua solução. O símbolo e um signo é um signo aberto a sentidos mais plenos que é preciso interpretar. Então, o símbolo sempre está aberto à interpretação. Por isso, ele tem que ser determinado para entrar em liturgia, né? Então, o pão ele tem essa gama total. O que vai fazer? O mistério pascal ele vai conduzir aquilo que vai ser a interpretação daquele símbolo, que é chamado de pão. Natureza do símbolo, características essenciais. Então, conhecidas já as diferenças entre signo e símbolo, interessa-nos agora deter-nos nas características do símbolo que consideramos essenciais. Primeira, dupla intencionalidade, através da qual se passe a um primeiro sentido imediato a um sentido indicado, que nos leva a descobrir a plenitude do significante. A opacidade primeira do primeiro significante, primeira intencionalidade, aponta para uma desvelação, tirar o véu ulterior, pelo segundo significante, segunda intencionalidade. Então, essa dupla intencionalidade que nós já falamos, o pão em si, você está com fome, você come pão. Então, sacia ao que é imediato, tá? Só que isso vai sendo levado na partilha, etc., depois para a Eucaristia, a algo que é uma segunda intencionalidade que é infinitamente maior do que aquele símbolo. Então, essa dupla intencionalidade, a primeira do símbolo em si, daquilo que você vê, a outra, que é muito maior, é uma característica do símbolo. É uma característica do símbolo. Caráter analógico, tá? Ana, que é essa. Ana, quando a gente olha o ana aí, o prefixo, sempre lembrar de troca.
tá? Por isso que na tabelinha lá atrás tinha as duas flechinhas, tá? Uma que vai e outra que vem. Esse é o símbolo maior do Ana aí, né? E o Logos não é rema, somente é Logos, é discurso, é palavra essencial, é aquilo que nos representa a essa troca, né? Virando a página, a analogia do símbolo assinala a semelhança e a diferença entre o sentido e intencionalidade primeiros e o sentido e intencionalidade segundos. O sentido primeiro nos faz superá-lo na direção do segundo sentido. Sentido segundo. Com o qual tem certa semelhança, mas não se identifica. Então, vamos imaginar o buraco de uma fechadura que você quer ver ao que está para lá. Então, você olha, você vê a realidade, o olho mágico das portas, uma pequena abertura, que é o caso do ícone também, é uma pequena janela, né? Então, é uma janelinha, mas que leva a uma realidade que é muito maior do que a janela é, né? Então, o símbolo é a mesma coisa. Quer dizer, o símbolo é uma pequenina janela, o que no caso simbolizado, que leva a um simbolizado que é infinitamente maior. Infinitamente maior. O símbolo, por para baixo, é o movimento do sentido primeiro para o sentido segundo, por meio do laço analógico, dessa troca de uma realidade do mistério que entra na nossa vida pelo simbolizante, e nós chegamos ao mistério através daquela que é a imagem do simbolizante. Tá? É a passagem da primeira intencionalidade para a segunda em função desse princípio analógico. Um pouco para baixo, o símbolo permanece impenetrável, insondável. Nesse sentido, entende-se perfeitamente a definição proposta por Vergotti. Símbolo é uma unidade de duas faces. A única diferença é que, em vez de unir o significante ao significado, que é a característica do símbolo, uma ideia, ele une dois significantes, duas realidades. Mas os dois significantes que indicam ou remetem a uma realidade significada, cada um em seu nível. Tá? Vamos pegar a Eucaristia. Se nós pegamos o primeiro significante ali, que é o pão, você está vendo um pão na sua frente, tá? Remete a essa realidade de doação de vida, mas remete a uma realidade infinitamente maior que nós chamamos de mistério pascal. Mistério pascal. Tá? Então você intui uma primeira, você intui uma segunda, e nessa segunda tem algo que é infinitamente maior. Dimensão desveladora, então tirar o véu. Né? O símbolo é desvelação, epifania, expressão de um sentido oculto, de uma realidade invisível, de uma experiência profunda, através do visível significante. O campo do símbolo, ou melhor, do simbolizado pelo símbolo, não é o sensível, mas o não sensível, que a gente chama de mistério, que é o simbolizado. Não visível, mas o não visível, em todas as suas formas, o inconsciente, o metafísico, o sobrenatural, o experiencial. Pega essa Sagrada Escritura inteira. Tá? São Paulo vai falar que o véu ainda para os judeus, 2 Coríntios 3 e 4, vai estar ainda coberto o rosto deles. Né? Então, o véu ainda cobre o rosto. Para nós, o véu já foi tirado. Então, essa coisa do símbolo, da safira que a gente viu lá em Êxodo 24, então está em toda a Sagrada Escritura isso, né? Uma realidade, olha o livro do Apocalipse. Né? Então, uma realidade que é visível, que remete, pedra preciosa é algo que é belo, que remete a algo raro, que remete à beleza, e quando compõe uma pedra com outra, vai formando um quadro de beleza. O livro do Apocalipse vai pegar isso para falar da Nova Jerusalém. Né? E essa Nova Jerusalém não é uma cidade qualquer. Remete a uma realidade de comunhão com Deus que é infinitamente maior. Então, são escadas e escadas. Lembrar de escada, lembrar de Jacó também. Né? Quer dizer, anjo subindo e descendo. Então, olha a analogia aí. Anjo subindo e descendo.
tá? O símbolo não tem apenas uma função desveladora com relação ao que está em cima do próprio sujeito, ou é suprapessoal, mas também uma relação ao encontra no próprio sujeito, seja um nível anterior a qualquer conceptualização, num nível de experiência fundamental e num nível de significação adicional. O que quer dizer tudo isso daí? O símbolo nos fala algo que nós temos sede. Então, nós temos uma estrutura simbólica dentro de nós, consciente ou inconscientemente, que vai identificar no símbolo algo que nos completa, algo que nós temos sede, algo que nos faz buscar. Quando a samaritana fala, Senhor, dá-nos sempre dessa água, Senhor, me dá dessa água, eu quero essa água viva, eu procuro. Ou em João 6, que nós estamos vendo na liturgia, Senhor, dá-nos sempre desse pão. A intenção é imediata, a intenção é algo mais, mas aquilo vai se desvelando, vai vendo que tem algo mais, mas tem o outro lado. Dentro da pessoa é essa sede. Dentro da pessoa é essa sede de vida, há essa sede de comunhão, há essa sede de amar. Então, há uma estrutura simbólica dentro da pessoa humana e de todo ser humano, que pode ser perdida pelo pecado, e aí a gente já sabe que vai entrar o diabólico. Final. O símbolo pertence ao reino da ambivalência. Desvela o mistério sem fazê-lo desaparecer. Exprime a experiência sem esgotá-la. Descobre o sentido sem inutilizar a busca. Tá vendo essa ambiguidade aqui? É essa coisa da vida e morte que a gente já falou. Então vai pegar lá Cântico dos Cânticos, capítulo 8. O amor é tão forte quanto a morte. Então, dentro do amor, há um processo de morte. Há um processo em que eu tenho vida, mas ao mesmo tempo eu dou vida, eu perco vida. Isso não precisa ser só no campo do amor, no sentido da religião. Olha o que acontece de duas pessoas que se amam, se doam, mas também envelhecem junto, perdem junto, tá? Quer dizer, uma mãe com relação ao filho. Ó, quanto ganho ama, quanta perda. Então, o símbolo é morte e vida. Essa dualidade simbólica, isso é uma outra característica do símbolo. Função mediadora. Lembra que a gente falou de símbolo como ponte? É agora. Muito unida ao aspecto anterior, temos a função mediadora ou relacional do símbolo. Embora sejam muitas as funções a ele atribuídas, substantiva, unificadora, terapêutica, estabilizadora, orientadora, transcendente, recapitulativa, nenhuma é tão importante como a mediação. O símbolo é mediação entre o dado e a realidade, simbolizado, entre a unidade e a pluralidade, entre a presença e a ausência, entre a existência e a mesmidade, entre a imanência e a transcendência, entre o visível e o invisível, entre você e os outros, entre Deus e o ser humano, entre a vida e a morte. Em síntese, podemos dizer que os símbolos são mediações com relações a si mesmos. Abrem-nos porque ordenam e expressam as nossas experiências profundas. Permite-nos, ao ato da simbolização, realiza-nos a nós mesmos. Por quê? Porque o ser humano não vive sem ser um ser de comunhão. Como vai dizer o Papa Bento, que a Trindade está no nosso DNA, se Deus caritas est, 1 João 4:8, se Deus é amor e Deus está em nós, então esse relacional da Trindade está em nós, o ser humano só se realiza em relação, em comunhão com Deus, com o outro e consigo mesmo. Se o ser humano só se realiza nessa perspectiva, a pergunta que se faz é, vamos relacionar. Qual a relação do símbolo com tudo isso? O símbolo é um instrumento principal dessa comunhão e dessa relação. Tá? Então, aí dá para imaginar o que é a religião, o religare, e dá para entender qual que é a missão do símbolo nesse processo da união do ser humano com Deus. Total.
total. Em segundo lugar, são mediações com relação aos outros, porque através dele nos expressamos, comunicamos e encontramos com os outros, chegando a um intercâmbio social, a uma vida comunitária. Então, símbolo, instrumento de comunhão. Tá? Então, sem símbolo não tem comunhão, porque nós precisamos de símbolo para ter comunhão. Porque nós não somos anjos. Então, nós não existimos só em presença espiritual. Nós temos uma presença que é verdadeiramente material. São mediação com relação à realidade transcendente, ao absoluto, a Deus. Então, a Deus ninguém vê, nós precisamos do símbolo para chegar até Deus. Porque por eles se exprime a presença, a comunicação e o encontro com o inefável, que nos supera infinitamente e para o qual nos abre interpessoalmente. Eficácia presentificadora. O símbolo não é uma realidade vazia, mas é uma realidade plena daquilo que simboliza e que remete por seu dinamismo analógico. Não tem sentido contrapor o símbolo ao real. Ele é a realidade. Para falar a verdade, ele é a realidade plena. Porque ele é a realidade plena, porque as outras coisas vão desaparecer. Mas o símbolo nos une àquilo que é o maior, que é o transcendente. Independentemente, nem existe como algo separado do sujeito que o produz. Por exemplo, a linguagem, o qual o transforma na mesma realidade fundamental. E porque o símbolo contém já a própria realidade simbolizada. Então, isso é importante, principalmente pensando na Eucaristia. Ele já tem em si a realidade simbolizada. Né? Presentificando simbolicamente a coisa que figura. Nesse sentido, é possível afirmar que o símbolo é autotélico, à medida que remete a algo que já está presente no próprio símbolo. Então, em si, ele já tem o mistério que ele representa. Repito, isso aqui não é com relação só a sacramento. Toda a realidade humana já é assim. Mas também é preciso dizer que ele é alterotélico, na medida em que a realidade a qual remete é distinta e redutível ao próprio símbolo, é muito maior do que ao no céu. Se ele fosse somente autotélico, nós viraríamos todos idólatras. Né? Porque nós pegaríamos o símbolo em si, então eu tenho Deus na mão e eu faço com ele o que eu quero. Não, aí é um pensamento mágico, etc. Ele é ao mesmo tempo, ele tem a realidade em si, mas ele remete a uma realidade que é maior. Em si e maior. É as duas coisas ao mesmo tempo. Que nos torna a realidade presente e próxima precisamente daquilo que supera. No símbolo se exprime, aparece e se realiza a própria realidade simbolizada, mas de modo simbólico. A sua eficácia presentificadora consiste na sua faculdade de tornar presente de forma mais plena uma realidade que já está nele, de maneira mais imperfeita, não total. Então, o dia que vai ser rasgado o véu, aí nós veremos totalmente, né? Como que o Apocalipse trabalha isso? Quando o céu, se enrola como um livro. Quer dizer, no final da história, o véu se rompe, o céu se enrolará, a comunhão já está perfeita, mas primeiro ela teve que ser feita de forma simbólica. Quem aprende no simbólico vai ter o real no futuro. Quem não aprende no simbólico pode cair na idolatria que leva... Idolatria e diabólico estão sempre juntos. Então vai cair no diabólico, vai cair no rachar, que é a própria realidade do pecado. Né? Não preciso nem falar que tudo isso que nós vimos é extremamente importante, porque na próxima aula nós vamos ver a relação de símbolo com o sacramento. Né? Então aí já dá um outro pensar. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.